se eu te dissesse que a sua própria família pode ser a maior traição que você já sofreu? Isadora, a irmã mais nova e mais bonita, sempre foi alvo da inveja das irmãs. Mas ninguém esperava que, após a morte do pai, ela fosse ser entregue como um objeto no acordo da vida. E o pior, o credor não foi qualquer homem, foi simplesmente o fazendeiro mais frio e rude daquela vila. Agora, o que parecia uma chance de escape pode ser o início de um pesadelo ainda pior. Será que ela vai se libertar ou cair nas garras de um destino impiedoso? Isadora cresceu em uma casa simples, feita de madeira envelhecida e coberta por telhas de barro que rangiam quando o vento batia forte. A fazenda era modesta, mas para ela era um lar acolhedor, repleto de risos e calor familiar. Sendo a filha mais nova de 4 irmãs, Isadora sempre se destacou por sua beleza única, sua inteligência afiada e a facilidade com que conquistava o carinho dos pais. Ela não precisava fazer esforço para ser amada. Sua presença parecia ser suficiente. Isso a tornava o centro de todo o afeto da casa. Enquanto suas irmãs competiam entre si para atrair a atenção dos pais, Isadora era apenas ela mesma, e isso, sem que percebesse, era um motivo de um mal-estar crescente dentro da família. Clara, a irmã mais velha, sempre teve uma ambição desmesurada. Para Clara, Isadora era a imagem daquilo que ela não podia ter: a atenção ilimitada dos pais, o carinho constante, principalmente a sensação de ser única e insubstituível. Júlia e Mariana, as outras 2 irmãs, embora menos expressivas em suas ambições, também se viam à sombra de Isadora. Mesmo possuindo suas próprias qualidades, elas nunca conseguiam competir com a graça e a leveza dela. Para elas, era impossível não sentir um ressentimento silencioso, pois em seus corações sentiam que nada que fizessem poderia se comparar ao brilho natural de Isadora. E em sua ingenuidade, Isadora não compreendia o peso que sua presença exercia sobre as outras. Naquela casa havia muito amor, mas também uma grande tensão. O carinho e os cuidados dos pais eram, de algum modo, uma moeda de troca que Isadora possuía de forma natural, o que despertava nas irmãs mais velhas uma raiva sutil, mas constante. Elas não eram más, mas o desejo de ter o que Isadora tinha começou a miná-las. Esse sentimento de frustração não era algo explícito, mas estava presente no olhar invejoso de Clara e nas palavras muitas vezes carregadas de sarcasmo de Júlia e Mariana. A vida naquela fazenda, com sua simplicidade e ausência de luxos, nunca foi suficiente para elas. Sonhavam com riquezas, com uma vida de prestígio, com algo mais do que a terra podia oferecer. O pai delas era uma pessoa simples, sem grandes posses além da terra, que cultivavam com suas próprias mãos. Mas isso nunca foi suficiente para as irmãs. Elas acreditavam que a verdadeira felicidade estava além daquele campo, além daquelas cercas de madeira, e em sua mente essa felicidade seria conquistada com posses e status. E conforme o tempo passava, elas começaram a perceber que a fazenda e tudo que ela representava poderia ser a chave para sua liberdade. Era difícil para elas aceitar que a herança da família fosse passar para os filhos e que, como a mais nova, Isadora seria a peça-chave na resolução dessa disputa. Ela não sabia, mas a simples presença dela, o fato de ser a filha mais nova, a mais protegida, começou a se transformar em um fardo para Isadora. O que sempre foi amor e acolhimento tornou-se uma pressão invisível, uma responsabilidade que ela nunca pediu, mas que parecia ser destino inevitável. E as irmãs sabiam disso. Sabiam que a jovem Isadora, com sua inocência e dignidade, seria a chave para todas as mudanças que estavam prestes a acontecer. Os dias foram passando um após o outro, sem grandes mudanças, até que o destino cruel levou os pais de Isadora. O trágico acidente na fazenda foi como um golpe certeiro, arrancando a vida dos dois em uma fração de segundos.
Isadora ficou devastada com a perda. Seu mundo desabou. Os pais sempre foram seu porto seguro, seu alicerce. E agora, sem eles, ela se sentia completamente sozinha. As lembranças dos dias felizes, das risadas e dos abraços calorosos pareciam pertencer a uma vida distante, algo que ela jamais poderia reviver. O peso da dor era imenso, e mesmo com a fazenda ao seu redor, Isadora sentia que nada mais fazia sentido. Mas enquanto Isadora se afundava no luto, suas irmãs pareciam indiferentes. Clara, Júlia e Mariana não pareciam tão abaladas quanto ela. Para elas, a morte dos pais era apenas o fim de uma era, a era em que a fazenda ainda tinha algum valor emocional. Agora, era apenas uma questão de negócios. Em vez de se lamentarem pela perda, elas viam ali uma oportunidade, a chance que tanto esperavam de se livrar da concorrente, aquela que, com sua beleza e inteligência, sempre parecia ter a preferência dos pais. O plano delas começou a se formar rapidamente, como se a morte dos pais fosse apenas um passo necessário para concretizar o que sempre desejaram: o controle da fazenda. Sabiam que Isadora, sendo a mais nova, não teria o mesmo poder de negociação. Ela não entendia os truques da vida, o jogo de interesses, e suas irmãs estavam dispostas a explorar isso ao máximo. Clara, a mais calculista e ambiciosa, foi a primeira a sugerir que seria mais fácil livrar-se de Isadora de uma vez por todas. Ela sabia que a jovem com seu coração bondoso nunca conseguiria lutar pela fazenda sozinha. A princípio, o plano parecia simples: afastar Isadora, fazer com que ela se sentisse indesejada, sem forças para contestar. Mas logo a ideia de uma solução mais drástica tomou conta delas. Clara foi a que teve a coragem de sugerir algo que nenhuma delas tinha ousado pensar antes. Por que não entregamos Isadora? Assim ela não será mais um obstáculo, disse Clara com frieza. A ideia, por mais cruel que fosse, parecia sensata para as irmãs. As irmãs começaram a planejar como fariam isso. Não bastava apenas afastá-la, era preciso fazer com que ela saísse da vida delas de maneira definitiva. Com o tempo, o plano foi tomando forma, e elas começaram a executar os detalhes. As irmãs de Isadora, com seus corações frios e implacáveis, a forçaram a ir até a vila sem que ela soubesse o que estava prestes a acontecer. Isadora, ainda consumida pela dor da perda dos pais, não tinha forças para questionar. A viagem até a vila parecia uma tentativa de aliviar a dor, de dar algum sentido àquele luto avassalador. Mas ao chegar, a realidade cruel começou a se desdobrar diante dela. Clara, com sua atitude decidida, olhou ao redor e deu as instruções finais para as outras irmãs. Elas haviam preparado o cenário com frieza. Isadora, que antes se sentia segura em sua própria terra, agora estava exposta, vulnerável, como se fosse um objeto à mercê de desconhecidos. Clara se adiantou, pegou uma placa de madeira e, com mãos firmes e uma expressão implacável, escreveu a palavra acordo com letras grandes e grotescas. O que era um ser humano, uma irmã, agora estava sendo tratado como uma mercadoria. "O que você está fazendo?" Isadora finalmente se atreveu a perguntar, sua voz quase quebrando de tanta angústia. Ela olhou para Clara, a irmã mais velha, que estava agachada com uma expressão fria, escrevendo algo em uma placa de madeira. "O que é isso?" Clara se levantou com um sorriso cínico e debochado no rosto. "O que parece, Isadora? Você não é mais nada além de uma mercadoria agora. Não tem mais valor aqui. Seus pais se foram. E você? Bem, você vai ser entregue em um acordo. Sinto muito, mas é o que é." Ela estendeu a placa para Isadora. As outras irmãs riram baixinho, mas o som foi como um grito cortante nos ouvidos de Isadora. O peso daquelas palavras a atingiu com a força de uma marreta.
A dor da traição foi quase física, como se algo dentro dela tivesse quebrado. Você tá brincando, né? Isadora perguntou com os olhos marejados. Não pode ser sério. Ela olhou para as irmãs, esperando ver uma faísca de compaixão, mas tudo que encontrou foram olhares frios e indiferentes. Sério? Não entendeu ainda? O acordo de dívida vai começar em breve e você é a estrela. Vai dar para alguém o que sempre quis, o controle. Clara se afastou com um risinho debochado, ignorando completamente o sofrimento da irmã. Homens começaram a se aproximar com olhares escuros e palavras grosseiras. Cada um parecia mais impiedoso do que o outro, cada um querendo colocar seu preço em uma jovem que não era mais dona de seu destino. O ar estava denso e sufocante. Isadora sentiu como se estivesse presa em um pesadelo que nunca acabaria. Eu não sou um troféu, eu sou uma pessoa, pensou, mas essas palavras pareceram inúteis, perdidas na imensidão do que estava acontecendo ao seu redor. Isadora, sem saber o que fazer, sentiu uma angústia crescente no seu peito. Sua alma estava ferida, não só pela morte dos pais, mas agora pela traição das irmãs. A dor de ser entregue, de ser reduzida a uma simples transação, era quase insuportável. Ela queria gritar, fugir, mas suas pernas não a obedeciam. Ela estava paralisada, esmagada pela vergonha e pela tristeza. O acordo continuou com risos debochados e propostas indecentes. Cada homem parecia mais repulsivo do que o anterior, e as irmãs, com suas expressões de satisfação, tratavam a situação como se fosse apenas um jogo. Quando finalmente chegou o momento de aceitar as ofertas, Clara olhou para os homens à sua frente e escolheu aquele que parecia disposto a pagar o preço mais alto. Eles discutiram a quantia que seria dada por Isadora e, por um momento, tudo parecia uma troca fria e sem emoção. Clara então anunciou a entrega de sua irmã, com uma voz firme, quase sem emoção. Mas no meio desse cenário degradante, um homem diferente se aproximou. Ele não era como os outros. Ele era mais calmo, mais observador, com um olhar penetrante que parecia ler mais do que as aparências. Era um fazendeiro, conhecido por todos na região, mas nunca por sua simpatia. Ele era temido por sua frieza, por sua maneira implacável de tratar os outros. Seu nome era Tiago, e poucos sabiam de sua verdadeira natureza. A proposta dele surpreendeu a todos. Em vez de dinheiro, ele ofereceu algo que ninguém esperava. Seu cavalo não era qualquer cavalo, era um animal raro, de raça pura, com valor inestimável. O cavalo era sua joia mais preciosa, algo que ele tratava com mais cuidado do que qualquer bem material. O silêncio caiu sobre o grupo quando Tiago fez sua oferta. Ele não oferecia uma soma de dinheiro, mas uma troca, um bem inalienável, algo que não poderia ser adquirido de qualquer maneira. Clara, com seu olhar calculista, hesitou por um momento. Ela avaliou o cavalo, viu o brilho nos olhos do fazendeiro e, sem pensar duas vezes, aceitou a proposta. O cavalo seria a garantia de uma vida mais confortável, mais fácil. A troca parecia vantajosa e em sua mente não havia dúvida de que aquele animal valeria muito mais do que qualquer quantia em dinheiro. O fazendeiro pegou as rédeas do cavalo e Isadora, agora completamente sem forças para resistir, foi entregue naquela troca. Aquelas que um dia foram suas irmãs, aquelas que ela amava e confiava, estavam agora fechando seu destino de uma forma impiedosa. O que Clara e as outras irmãs não sabiam era que aquele simples gesto de aceitar o cavalo em troca de Isadora mudaria suas vidas para sempre. O fazendeiro Tiago, com seu olhar distante e sua personalidade fria, era mais do que apenas um homem impiedoso. Ele carregava consigo um segredo que, no futuro, se revelaria capaz de alterar completamente o curso de todos os envolvidos. Isadora, que pensava que sua vida estava sendo destruída, logo perceberia que o que parecia ser o fim de tudo, na verdade, estava apenas começando. Depois do acordo finalizado,
Os passos de Isadora ecoavam sobre o caminho de terra batida, enquanto ela seguia o homem à frente, sua figura rígida e imponente, sem uma palavra sequer. O vento cortante não ajudava a suavizar o ambiente, e o silêncio que se estabelecia entre eles só aumentava a angústia que ela sentia. Cada passo que ela dava em direção àquela fazenda parecia afastá-la ainda mais de tudo que conhecia, da vida que perdeu, da sensação de segurança que tinha com seus pais. Agora tudo era novo, desconhecido, e o único som que preenchia o espaço era o farfalhar das folhas secas sob seus pés. Isadora tentou se concentrar no caminho, mas o peso do silêncio a sufocava. Ela sentia a frieza do homem à sua frente, como se ele fosse feito de pedra, impassível, alheio a qualquer sentimento que ela pudesse ter. O único movimento dele era o de andar firme e imutável, sem sequer lançar um olhar para ela. Era como se ela fosse invisível, um ser que não merecia nenhuma palavra de consolo, nem um simples gesto de simpatia. O medo começou a tomar conta de Isadora. Ela não sabia o que a esperava, nem qual seria seu destino naquele lugar. A dor da perda ainda a consumia por dentro, mas ela sabia que agora precisava sobreviver, que teria que encontrar uma forma de lidar com tudo aquilo. Mas as dúvidas e inseguranças a tornavam cada vez mais frágil. Ela não aguentou mais o silêncio. A pressão era insuportável e, finalmente, ela quebrou o momento. "Com licença", ela disse, a voz tremendo. "Posso ao menos saber o seu nome?" O homem continuou a caminhar sem desviar o olhar, mas finalmente respondeu com a mesma frieza que o envolvia, como se estivesse se limitando ao estritamente necessário, sem qualquer interesse em prolongar a conversa. "Tiago." Ele não se virou, não parou, apenas deu a resposta seca, com uma entonação que não dava margem para mais perguntas. Isadora queria perguntar mais, queria entender o que estava acontecendo, mas não teve coragem. O silêncio voltou a se instaurar entre eles, pesado e desconfortável. Quando chegaram à fazenda, Isadora não pôde deixar de notar a beleza do lugar. Era uma grande propriedade, bem cuidada e cheia de vida. Havia animais por toda parte, cavalos, vacas, galinhas. Tudo parecia perfeitamente organizado, mas apesar de sua aparência majestosa, algo nela também parecia gélido, distante. O tipo de fazenda que, embora impressionante, não transmitia acolhimento. Tudo ali parecia seguir uma ordem rígida, uma disciplina impessoal. Uma funcionária apareceu assim que chegaram. Ela olhou rapidamente para Isadora e, sem uma palavra, se dirigiu a Tiago, aguardando as instruções dele. O homem olhou para ela com um semblante imperturbável e, em seguida, deu a única ordem que parecia ter para ela. "Leve ela para um quarto. Arrume roupas novas para ela." A mulher, sem questionar, fez um sinal para Isadora, indicando que deveria segui-la. Isadora hesitou por um momento, mas não queria fazer nada para irritar Tiago. Ela sentia uma espécie de desconforto ao ver a frieza dele, e ao mesmo tempo uma sensação crescente de medo. O que ele faria com ela? Por que todo aquele tratamento impessoal, aquelas ordens, essa atitude? Ela não sabia o que esperar. Conforme a mulher a conduzia pelo corredor da casa, Isadora sentia o coração bater mais forte. Cada passo que ela dava em direção ao quarto parecia ser um passo mais distante de sua antiga vida. E o medo de ser jogada em um destino ainda mais cruel apertava a garganta. Ela não sabia o que Tiago pensava dela, mas uma coisa era certa: ele não era uma pessoa qualquer. Ele era alguém com controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. E ela era apenas mais uma peça em seu jogo silencioso. Ao chegarem ao quarto, a funcionária gesticulou para que Isadora entrasse.
O ambiente era simples, mas acolhedor, com uma cama grande bem feita e um armário com roupas bem arrumadas. Ela não sabia o que fazer. Não sabia se deveria agradecer ou protestar. O medo ainda a consumia. A funcionária, percebendo sua hesitação, disse com uma voz suave: "Você deve descansar. A roupa está ali. Vai te servir bem." Ela não respondeu. Ela apenas entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e se sentou na cama. Seus olhos vagaram pelas paredes, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio do lugar era esmagador e ela sentia que algo estava prestes a mudar, mas não sabia o que seria. Apenas uma coisa estava clara: sua vida, de alguma forma, estava sendo transformada em algo que ela não compreendia. E Tiago, aquele homem frio e implacável, parecia ser a chave para esse enigma que, de um momento para o outro, se tornara sua realidade. As primeiras semanas na fazenda foram um tormento para Isadora. O silêncio, a solidão e a frieza de tudo ao seu redor a sufocavam a cada dia. Ela sabia que estava vivendo num lugar que jamais imaginara sequer visitar. Mas o que ela não imaginava era como tudo ali seria gelado, vazio, sem calor humano. Tiago parecia completamente indiferente a ela. Ele não a olhava, não falava com ela. Seus dias eram uma sequência de passos solitários e impessoais, onde ela passava a maior parte do tempo sozinha, com seus próprios pensamentos e a dor da perda ainda pulsando em seu peito. Ele raramente ficava dentro de casa. Passava os dias a cavalo, percorrendo os campos e realizando suas tarefas com uma dedicação que beirava a obsessão. Não havia momento de pausa, não havia espaço para conversa ou para algo que se aproximasse de uma interação humana. Ele era frio, fechado em si mesmo e não fazia questão de mudar isso. Isadora se sentia como um espectro, apenas uma presença desnecessária naquele lugar. A solidão que ela sentia na fazenda era mais forte que a da vida em casa, porque ali, no meio do silêncio, da imensidão da propriedade, ela não conseguia sequer se conectar com alguém. As noites eram as mais difíceis. À noite, o vazio se tornava ainda mais pesado, e as lágrimas vinham sem que ela conseguisse evitar. Isadora se deitava na cama, abraçada aos próprios joelhos, chorando pelos pais que havia perdido, pela vida que havia sido arrancada dela de forma tão brutal. Ela sentia falta de suas conversas, dos risos, do conforto que sua mãe e seu pai sempre lhe proporcionaram. A fazenda era um lugar vasto e imponente, mas não tinha nenhuma das coisas que ela realmente amava. E ela não podia entender por que aquele homem, Tiago, a havia colocado ali, em um lugar tão isolado e sem compaixão. Foi em uma tarde fria, enquanto tomava um café sozinha, olhando a imensidão da fazenda, que ela percebeu algo. O lugar, tão bonito e majestoso, parecia cada vez mais distante da ideia de lar. Ela observava a paisagem com um olhar perdido, sentindo-se um peixe fora d'água. E foi quando viu a mulher que a havia recebido na chegada, a funcionária, que parecia ser a única pessoa por ali disposta a fazer alguma coisa por ela. A mulher estava limpando a varanda, e ao notar que Isadora a observava, fez um gesto de reconhecimento, dando-lhe um sorriso tímido. Isadora se levantou, com a xícara ainda em mãos, e decidiu que não poderia mais viver em silêncio, sem entender nada sobre o homem que a havia levado para aquele lugar. Ela caminhou até a mulher, com uma voz trêmula, mas determinada, perguntou: "Por que ele é tão frio? O tempo todo ele está distante, sem nem a menos olhar para mim. Eu não entendo por que ele age assim." A funcionária olhou para ela por um momento, como se ponderasse o que responder. Ela parou o que estava fazendo e, com um suspiro pesado, finalmente falou, quase como se estivesse relembrando um passado doloroso: "Eu trabalho aqui desde que Tiago era ainda um menino bem novo.
Ele era muito diferente do que é agora. Quando era mais jovem, ele era alegre, sorridente, sempre rodeado de amigos. Ele era o único de seus irmãos que gostava de competir nas corridas de cavalo. E todos os dias ele tinha um brilho nos olhos, um entusiasmo que contagiava todo mundo por aqui. Isadora escutava atentamente, sem interromper, mas o seu coração começou a bater mais rápido. Ela nunca imaginara que Tiago tivesse sido tão diferente, tão vivo. Mas algo aconteceu quando ele ainda era jovem, algo que mudou tudo, continuou a mulher com a voz agora mais baixa e carregada de dor. Ele estava com os pais em uma viagem lá nas montanhas. Eles estavam indo para uma corrida de cavalos importante, mas algo deu errado. O cavalo de Tiago, o melhor cavalo da família, se assustou com um som estranho e, no pânico, derrapou, levando os pais dele a caírem. Tiago tentou segurar, mas não conseguiu. O acidente foi grave. Os pais dele não sobreviveram. Isadora ficou chocada com a revelação. Ela não sabia o que dizer. Seus irmãos o culparam, continuou a mulher com o olhar distante. Disseram que ele era responsável pela morte dos pais, que se ele tivesse sido mais cuidadoso, nada disso teria acontecido. Tiago nunca superou isso. Ele sentiu-se culpado e o peso disso destruiu a alegria que ele tinha. Desde então, ele se fechou não só para os outros, mas para si mesmo também. E tudo o que ele faz é para tentar apagar aquela dor. Ele compete nas corridas de cavalo, mas é como se não estivesse mais vivo, como se estivesse tentando se redimir de algo que ele não pode mudar. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não conseguia entender totalmente a dor de Tiago, mas podia sentir o peso que ele carregava. Ele havia perdido os pais, mas também se sentia culpado por algo que estava além do seu controle. A culpa que ele carregava não era algo fácil de entender, mas ela sentia agora que sua frieza era apenas um reflexo dessa dor profunda. A mulher a olhou com simpatia, como se tentasse transmitir algum tipo de compreensão, mas também um alerta. Ele não vai mudar, Isadora. Ele não vai se abrir. Tudo o que ele quer é estar sozinho com os cavalos, com a fazenda. Não espere que ele te trate de outra forma. O Tiago que você vê agora é o reflexo do homem que ele se tornou depois da tragédia. Isadora ficou ali imóvel, tentando processar tudo o que acabou de ouvir. Sua mente estava confusa, mas de alguma forma algo dentro dela começou a mudar. Ela se deu conta de que Tiago não era apenas o homem frio e distante que ela via. Ele era alguém quebrado, alguém que carregava uma dor que ele não sabia como lidar. Ela olhou para a fazenda, para os campos vastos e a casa grande, e pela primeira vez sentiu que talvez ali, em meio àquela solidão, ela também tivesse algo a aprender. Ela não sabia o que o futuro reservaria, mas uma coisa era certa: o silêncio entre eles, a frieza de Tiago, talvez fosse mais complexo do que ela imaginava. E de alguma forma, ela sentiu que sua própria dor ia se unir à dele. Talvez os dois pudessem se entender, de uma maneira que nem eles mesmos sabiam. Foi em um desses dias, enquanto ele estava sozinho com os cavalos, que ela se decidiu. Precisava falar com ele. Tiago sequer olhou para ela. Seu foco estava todo nos animais, nos cuidados que ele tinha com eles. Ele parecia alheio à sua presença, como se ela fosse invisível. Isadora se sentiu desconfortável com o silêncio. Não era a primeira vez que ele a ignorava, mas a dor daquela rejeição ainda lhe cortava o peito. Ela tentou novamente, tentando ser mais ousada, mais direta. Tiago, ela disse com a voz trêmula, mas tentando ser firme. Eu sei que não deve ser fácil carregar tudo que você carrega, mas você não precisa carregar isso sozinho, sabe? Eu entendo a dor, entende? Eu também perdi a minha família. E ele a interrompeu de forma abrupta, virando-se para ela com o olhar endurecido, os olhos escuros cheios de uma frieza que a paralisou por um momento. Você acha que sabe alguma coisa sobre a vida, Isadora? Ele disse com um tom ríspido, quase desdenhoso. Você mal sabe o que é a dor real. Não sabe o que é perder tudo e ser culpado por isso. Isadora ficou em silêncio, seu coração batendo forte no peito.
Você não tem ideia do que é viver com isso todos os dias, ele continuou, agora falando de forma mais baixa, mas ainda carregada de amargor. Eu a resgatei das suas irmãs, daquelas malvadas, e você deveria ser grata por estar aqui. Eu te tirei de um lugar onde você estava sendo tratada como uma mercadoria. Mas isso não te dá direito de achar que entende a minha vida, porque não entende. Fique quieta e agradeça, Isadora. O que eu fiz por você foi mais do que suficiente. Sem esperar por uma resposta, Tiago deu as costas a ela e saiu, indo em direção aos estábulos, deixando-a ali sozinha, com o eco de suas palavras ressoando em sua mente. Isadora ficou parada, os olhos marejados de lágrimas. Ela não sabia o que fazer com aquilo tudo. A raiva e a dor dela se misturavam com a de Tiago, e ela sentia um peso imenso no seu peito. Quando ele a havia salvado, ela sabia que ele não fazia aquilo por bondade, mas por algum impulso de proteger alguém. E mesmo assim, as palavras dele a atingiram, como se o preço de sua ajuda fosse estar em silêncio e em gratidão eterna. Ela passou um tempo ali, quieta, chorando silenciosamente, até que finalmente se virou e foi para o quarto. Mais tarde naquela madrugada, enquanto Isadora tentava dormir, o sono lhe escapava. Seus pensamentos estavam à deriva, se perdendo nas memórias de sua antiga vida e na constante frustração com a indiferença de Tiago. Ela não conseguia entender o que ele pensava, mas o que mais a incomodava era o fato de ele se fechar tanto. Ele a ignorava como se ela fosse uma intrusa em sua dor. Ela se levantou da cama e saiu do quarto. O ar fresco da madrugada a atingiu assim que ela pisou no corredor escuro. O jardim da fazenda estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave da lua. Isadora caminhou até o banco de sempre, no jardim, e se sentou, olhando para o céu estrelado. O silêncio da noite a envolvia, mas ela não se sentia em paz. Ela fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o turbilhão dentro de si, quando de repente ouviu passos leves se aproximando. Ela virou a cabeça surpresa, mas quando olhou para o lado, viu Tiago. Ele estava parado com uma xícara de chá em cada mão. Seu olhar agora menos rígido, mais suave. "Espero que goste de chá", ele disse com leveza no tom, algo inesperado vindo dele. "Minha mãe amava fazer para mim e para os meus irmãos. Eu achei que poderia ser uma boa companhia para a noite." Isadora olhou para ele um pouco surpresa pela gentileza. Ela não sabia o que responder de imediato, então apenas aceitou a xícara que ele ofereceu. Era um gesto simples, mas que carregava uma profundidade que ela não esperava. Ele, normalmente tão distante, estava ali tentando criar um momento de conexão. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, ambos observando o vapor subindo das xícaras, até que Tiago finalmente falou de novo. "Eu devia ter sido mais educado com você hoje à tarde", ele começou, a voz carregada de arrependimento. "Me desculpe, eu não devia ter te tratado daquele jeito. Só que eu não sei como lidar com tudo isso, com a perda, com o que aconteceu." Isadora o ouviu atentamente, sem interromper, sem pressa de falar. Ela a observava, percebendo a dor em sua voz, a luta interna que ele estava travando. Ela sentia que ele precisava falar, precisava se liberar e ela não queria interferir. "Os meus irmãos", ele fez uma pausa, a voz mais baixa, como se revivesse o momento doloroso. "Logo depois que meus pais morreram, eles me culparam. Eles acharam que eu tinha falhado com eles, que eu era o responsável, e se afastaram de mim. Cada um foi embora, seguiu sua vida. Eu tentei falar, tentei explicar, mas nada mudou. Eles não me queriam mais. Perdi o contato com eles. Foi como se, de repente, eu estivesse sozinho no mundo." Tiago ficou em silêncio, os olhos fixos no chão, como se estivesse lutando contra as emoções que surgiam. Isadora sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Ela não imaginava que ele tivesse sido abandonado tão cruelmente pelos próprios irmãos, que ele fosse, na verdade, uma vítima de um processo doloroso e injusto. A culpa que ele carregava parecia ser ainda mais pesada do que ela imaginava. "Eu não sei como lidar com isso", ele continuou, a voz ainda carregada de tristeza. "Me fechei tanto, me isolei tanto, que eu esqueci como confiar nas pessoas, como ser eu mesmo, como seguir em frente." "Eu entendo, Tiago", ela disse suavemente, mas com sinceridade. "A perda, a dor, ela nos muda, nos faz querer nos fechar. Eu também perdi os meus pais e sei o quanto é difícil lidar com isso. Quando tudo ao seu redor muda e você não sabe como reagir.
Mas você não tá sozinho. Eu entendo o que você tá sentindo, e eu tô aqui. Se você quiser falar mais sobre isso, não precisa carregar isso sozinho. Tiago permaneceu em silêncio, ainda com os olhos baixos, absorvendo as palavras dela. Ele, que sempre foi tão distante, agora parecia mais humano, mais tocado pelo que ela dizia. Ele não parecia mais o mesmo homem frio e impenetrável, mas um homem que estava começando a se abrir, começando a se libertar da dor que o consumia. Depois de um longo silêncio, ele olhou para ela e seus olhos pareciam mais suaves. Eu não sabia mais como viver, como seguir em frente, mas talvez você tenha razão. Talvez eu precise parar de carregar tudo isso sozinho. Tiago se levantou e olhou para ela uma última vez. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas talvez com o tempo eu consiga confiar em você, e talvez juntos a gente consiga superar o que aconteceu. Isadora sorriu, um sorriso suave, cheio de compreensão e empatia. Eu também não sei, Tiago, mas juntos podemos tentar. Boa noite, Isadora. Boa noite, Tiago, respondeu ela com um sorriso nos lábios, e vendo ele retornar para dentro da casa. E pela primeira vez, ambos sentiram que, apesar de tudo que haviam perdido, algo novo estava começando a nascer entre eles. Um passo de cada vez, mas alguma coisa estava se curando. Na manhã seguinte, o sol se erguia preguiçosamente no horizonte, espalhando uma luz suave que iluminava a fazenda. Isadora acordou cedo, sentindo uma estranha sensação de tranquilidade. As palavras de Tiago da noite passada ainda ecoavam em sua mente. Ela não sabia ao certo o que significava, mas havia algo diferente naquele silêncio compartilhado. Ela levantou-se lentamente, espreguiçando-se enquanto olhava pela janela. O jardim ainda estava imerso em um frescor matinal, e os raios de sol banhavam a terra com uma suavidade inesperada. Era difícil imaginar que aquele lugar que antes parecia um cárcere de solidão, agora se sentia mais acolhedor. Enquanto se vestia, uma batida suave na porta a fez parar. Quando abriu, encontrou Tiago parado ali, um pouco mais solto, como se a conversa da noite anterior tivesse o libertado de algum peso. Bom dia, ele disse com um sorriso leve que, embora tímido, fazia seu rosto parecer mais acolhedor. Eu estava pensando, você não gostaria de sair para andar a cavalo comigo? Eu conheço um lugar aqui perto, uma cachoeira. Seria bom tomarmos um café por lá, em um pequeno piquenique. O que acha? Isadora observou por um momento, surpresa com o convite, mas ao mesmo tempo uma sensação boa surgiu no fundo de seu peito. Era como se pela primeira vez ele estivesse tentando fazer algo mais por ela, uma tentativa de se aproximar de uma maneira mais leve, sem o peso da tensão. Ela sorriu sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. Eu aceito. Ela respondeu com um sorriso que iluminava seu rosto. Parece uma ótima ideia. Eles saíram juntos em direção ao estábulo. Tiago preparou os cavalos com calma, enquanto Isadora observava o movimento dele, a forma como ele parecia estar mais relaxado, como se a pressão da solidão tivesse diminuído. Quando ele lhe entregou o cavalo, ela o montou, sentindo o ar fresco da manhã tocando seu rosto. Tiago a acompanhava, cavalgando ao lado dela com uma naturalidade que a encantava. O caminho até a cachoeira foi tranquilo, a paisagem ao redor sendo cada vez mais deslumbrante. O som suave da água caindo entre as pedras, o canto dos pássaros e o perfume das flores silvestres criavam uma atmosfera quase mágica. Quando chegaram ao local, Tiago guiou o cavalo até uma clareira perto da água. Ele desmontou, pegando uma cesta de piquenique que havia trazido. Isadora seguiu seus passos, olhando para o cenário deslumbrante ao redor. A água cristalina da cachoeira parecia refletir a luz do sol, criando um espetáculo de cores e movimento. Ela respirou profundo, sentindo a serenidade do lugar. Para sua surpresa, o ambiente estava perfeito para uma conversa descontraída, longe das tensões do dia a dia. Eles se sentaram no gramado, com a cesta entre eles.
Tiago abriu a cesta e retirou alguns sanduíches e frutas, oferecendo a Isadora. Eles começaram a conversar, suas palavras fluindo mais naturalmente. Agora, Tiago parecia mais à vontade, menos o homem sério e distante de antes. Isadora, por sua vez, se sentia mais relaxada, sem as barreiras emocionais que antes a separavam dele. Eles riam juntos, e Isadora não conseguia evitar sorrir a cada comentário engraçado que ele fazia. O tempo parecia ter parado ali. O simples ato de compartilhar uma refeição em um lugar tão bonito, com uma companhia tão inesperada, trouxe algo de leveza e alegria que ela não imaginava mais sentir. Enquanto conversavam, Tiago a olhou por um momento e, como se tomasse coragem, disse com um sorriso mais aberto: "Eu nunca imaginei que alguém fosse conseguir tirar esse peso de mim. Acho que você tem essa habilidade, Isadora." Ela sorriu tocada pelas palavras dele e, sem pensar, respondeu com uma brincadeira: "Talvez eu seja só boa em te fazer rir, Tiago." Tiago sorriu de volta, seus olhos brilhando com algo mais suave e mais próximo. Ele deu um pequeno passo em sua direção, sua expressão se tornando mais séria, como se o momento estivesse mudando, como se as palavras entre eles estivessem criando algo mais do que somente risadas e conversa simples. Isadora, sentindo a tensão crescente no ar, olhou para ele com um misto de surpresa e expectativa. Era como se tudo estivesse se alinhando naquele momento, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas os dois, o som da água e as batidas aceleradas de seus corações. E então, sem mais palavras, Tiago se inclinou lentamente em direção a ela. Isadora, com o coração batendo forte, fechou os olhos. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o tempo parasse. Aquele beijo cheio de intensidade e doçura era tudo que ambos precisavam naquele momento. Uma conexão silenciosa e profunda, um reflexo daquilo que haviam compartilhado até ali. O beijo durou alguns segundos, mas para ambos foi o suficiente para selar uma nova etapa de suas vidas. Quando se separaram, os olhos de Tiago estavam fixos nos dela. E Isadora sentiu algo que nunca imaginou, uma sensação de pertencimento, como se finalmente eles estivessem se encontrando de verdade. Tiago, ainda olhando para ela, sorriu de forma suave. "Eu não sabia que você faria isso comigo." Isadora, com um sorriso tímido, respondeu: "Eu também não sabia, mas às vezes a gente só precisa deixar o tempo e o momento nos mostrar o caminho." E ali, à beira da cachoeira, com as estrelas começando a aparecer no céu, eles sabiam que, de alguma forma, aquele beijo era o começo de algo novo, algo que poderia curar as feridas que ambos carregavam e, quem sabe, lhes dar uma chance de reconstruir suas vidas juntos. A vida de Tiago e Isadora havia mudado de forma irreversível. O que antes parecia um encontro de destinos tortuosos e dolorosos, agora se transformava em uma história de superação, amizade e amor. A conexão entre os dois se aprofundara de maneira surpreendente, e com o passar do tempo, aquele relacionamento nasceu em um vínculo sólido de carinho e compreensão. O tempo que se passou desde aquele dia na cachoeira foi repleto de mudanças. Eles aprenderam a confiar no outro, a compartilhar as dores e as alegrias, a construir um lar que, apesar das cicatrizes, estava cheio de luz. O amor entre eles cresceu e se fortaleceu a cada dia, e com isso, a vida na fazenda ganhou um novo significado para Isadora. Ela não era mais uma mulher perdida sem rumo. Ela era agora parte de algo maior, uma parceira em todos os sentidos. Alguém que, ao lado de Tiago, podia vislumbrar um futuro feliz. Foi então que Tiago, em um dos momentos mais marcantes de sua vida, a surpreendeu com um pedido. Ele a olhou nos olhos com aquele sorriso suave, cheio de significado, e disse: "Isadora,
Você se casaria comigo? Eu quero que você faça parte da minha vida para sempre, de uma forma mais oficial. Vamos construir tudo isso juntos para sempre. O pedido foi simples, mas para ela foi a confirmação de que todo o sofrimento, todo o passado estava finalmente sendo deixado para trás. Ela aceitou sem hesitar e logo estavam organizando um casamento simples, mas cheio de amor. Tiago, tocado pela ideia de reatar laços com sua família, decidiu convidar seus irmãos, que não tinham mais contato com ele desde o distúrbio de sua juventude. O casamento de Tiago e Isadora foi mais do que um evento de celebração, era a culminação de uma longa jornada de dor, perdão e redenção. A fazenda, que antes carregava o peso de tantas memórias difíceis, agora se tornava o palco de uma nova história. A cerimônia foi simples, mas profunda, repleta de amor e emoção. Tiago olhava para Isadora com o sorriso de quem finalmente encontrou sua paz, sua parceira para a vida toda. Mas antes de tudo, o maior presente que ele poderia receber foi algo inesperado. Seus irmãos, que ele jamais imaginou que voltariam a fazer parte de sua vida, estavam ali, presentes no casamento, com os corações abertos e dispostos a reconstruir aquilo que o tempo e a dor haviam destruído. Após a cerimônia, durante a recepção, Tiago estava ao lado de Isadora quando viu os 3 homens se aproximando. O olhar de Tiago se fixou neles e, por um momento, uma onda de emoção o envolveu. Ele não sabia como reagir. Os irmãos que o haviam culpado por tanto tempo, que o haviam afastado durante seus anos mais difíceis, agora estavam ali, prontos para fazer o que parecia impossível: pedir perdão. Os irmãos de Tiago, com as faces marcadas pelo tempo e pela dor, se aproximaram dele lentamente. O mais velho, com a voz embargada, foi o primeiro a falar. "Tiago", disse ele com um tom grave, mas sincero, "nós cometemos um erro, não só com você, mas com nós mesmos. Durante todo esse tempo, ficamos presos ao nosso orgulho. Acreditamos que a nossa dor justificava o afastamento, mas agora vemos que a única coisa que fizemos foi nos afastar daquilo que mais importava." Tiago ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ele sentia o peso delas, mas também sabia que para ele a ferida ainda estava aberta. Porém, o tempo tinha o poder de curar as feridas mais profundas. E aquele momento, apesar da dor, era o primeiro passo para a verdadeira reconciliação. "O que vocês fizeram não foi fácil de lidar", Tiago começou, sua voz tensa, mas firme. "Mas eu entendo agora. A dor de perder alguém que amamos é forte demais para ser suportada sozinho. Eu também senti isso, e por muito tempo achei que não teria como seguir em frente. Mas hoje, olhando para todos vocês, vejo que a única forma de continuar era perdoar." O mais novo, com a voz trêmula, falou com a sinceridade de quem finalmente se rendia à verdade. "Nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nós te culpamos por algo que, no fundo, não era sua culpa. E isso nos destruiu. Mas hoje vemos que o que você fez não foi por mal, foi por amor. E estamos aqui, Tiago. Pedimos desculpas de verdade e queremos com todo o coração que você nos deixe voltar para sua vida." E então, como se o tempo tivesse se distorcido por um instante, os 3 irmãos se aproximaram de Tiago e, um por um, o abraçaram com força. O abraço foi silencioso, mas profundo, cheio de significado. As palavras foram poucas, mas o gesto de afeto e perdão entre os irmãos foi o que realmente contou. Não havia mais rancor, não havia mais culpa. Ali, naquele momento, estavam apenas os laços de sangue, finalmente restaurados. Isadora, ao lado deles, observava com os olhos marejados. Ela sabia o que aquele momento representava para Tiago e também para ela.
Vê-lo finalmente ser abraçado pelos irmãos após tantos anos de sofrimento era prova de que, quando há arrependimento genuíno, o perdão pode transformar até as mais profundas feridas. O casamento de Tiago e Isadora não foi apenas uma celebração do amor entre eles. Foi a celebração de novos começos, de perdão e de uma família que finalmente se unia novamente. E enquanto a noite avançava, com risadas e conversas compartilhadas, todos sabiam que algo importante havia sido restaurado, não apenas no coração de Tiago, mas nos corações de todos ao seu redor. 2 meses depois, Tiago e Isadora saíram para um passeio pela vila, a mesma que ela um dia pensou que jamais veria novamente. A vila, que um dia simbolizou sua dor, agora se apresentava diante dela de forma diferente. Eles caminharam pelas ruas, conversando e rindo, e ao passarem pelo antigo mercado, algo os fez parar em seco. Isadora reconheceu as 3 figuras femininas em um canto da praça. Eram suas irmãs. O que ela viu a deixou sem palavras. Suas irmãs estavam ali, sentadas em uma esquina com roupas desgastadas e olhar abatido. Pediam ajuda para os moradores da vila, os rostos suprimidos pela vergonha. O choque foi imediato. Isadora sentiu um nó na garganta, mas não hesitou. Ela caminhou até elas e as 3 a olharam, inicialmente surpresas e atônitas com sua presença. As irmãs, com um misto de vergonha e arrependimento, se levantaram e uma delas, a irmã mais velha, foi a primeira a dar um passo à frente. Com os olhos marejados, ela abraçou Isadora, sussurrando palavras de desculpas que pareciam vir de um lugar profundo de arrependimento. Isadora, me perdoe por tudo que fizemos com você. Eu sei que não mereço, mas me perdoe. Isadora, em um gesto inesperado, abraçou de volta, sentindo o peso do passado se dissolver, nem que fosse por um momento. Não havia mais raiva nem rancor, só a constatação de que, por mais doloroso que fosse, as coisas não podiam ser mudadas. Ela suspirou, tentando engolir a dor que ainda restava, e disse: eu perdoo vocês, não guardo rancor. Só espero que aprendam com tudo o que aconteceu. As outras 2 irmãs estavam em silêncio, mas não podiam esconder a dor e o arrependimento em seus rostos. Foi então que uma delas falou com a voz tremendo de vergonha: Isadora, nós trocamos a casa dos nossos pais. Dividimos o dinheiro, gastamos tudo e agora não temos nada. Estamos aqui pedindo para sobreviver. Fomos tolas, egoístas, não soubemos valorizar o que tínhamos. A revelação foi um choque para Isadora. Ela sentiu o peso daquelas palavras, a dor de saber que suas irmãs, ao invés de guardarem o que era precioso, haviam destruído tudo por ganância. E, no fundo, ela sentiu uma mistura de tristeza e compaixão. A reconciliação não aconteceria da noite para o dia, mas o primeiro passo estava dado. Elas estavam ali, dispostas a mudar. Isso significava muito mais do que simples desculpas. Era um sinal de que, de alguma forma, o que aconteceu no passado poderia ser superado. Passaram 2 dias após o reencontro inesperado com suas irmãs, mas algo dentro de Isadora não a deixava descansar. Algo a incomodava no fundo do peito. Ela lembrou das cenas onde suas irmãs estavam agora distantes, voltando para sua vida de dificuldades. Aquelas mulheres que um dia foram sua família estavam perdidas e, de alguma forma, ela sentia que poderia fazer algo mais por elas. Não apenas por ela mesma, mas por todos os momentos de sua infância, pela memória dos pais, pela casa onde cresceu. Isadora foi até a vila naquela tarde com um coração mais tranquilo. Ao chegar na antiga casa dos pais, uma onda de nostalgia a envolveu. A casa agora parecia diferente, mais vazia, sem a presença dos pais, que sempre haviam sido o centro de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que tinha a oportunidade de devolver àquele lugar a vida e a energia que um dia ele teve. Ela não hesitou. Fez a oferta para readquirir a casa, negociando com o proprietário atual. O valor exigido era alto, mais do que ela imaginava, mas Isadora sabia que, para ela, aquele lugar tinha um valor inestimável. Era uma forma de fechar um ciclo, de resgatar não apenas a casa, mas também a esperança de suas irmãs. A transação levou alguns dias,
muitas conversas e acordos, mas finalmente a casa dos pais de Isadora foi readquirida. Quando ela chegou em casa, Tiago estava na varanda esperando por ela, como sempre. Ao vê-la se aproximar com os documentos, um sorriso de orgulho se espalhou pelo rosto dele. "Você conseguiu", disse ele, a voz carregada de emoção e admiração. Isadora sorriu de volta, aliviada e ao mesmo tempo emocionada. Agora um novo começo, não só para mim, mas para todos nós. Os meses seguintes foram de reconstrução para Isadora e suas irmãs. Elas haviam começado uma nova vida, longe da miséria, da culpa e da dor. A casa agora não era apenas um pedaço de memória, mas um lar onde as 3 irmãs poderiam juntas recomeçar. Era sua maneira de finalmente deixar para trás os ressentimentos e construir algo novo, algo que fosse baseado no perdão e na possibilidade de recomeço. Com o tempo, as irmãs de Isadora se ajustaram à nova vida. Ao invés de as dificuldades não desaparecerem da noite para o dia, havia uma luz no final do túnel, e o relacionamento entre elas se fortalecia dia após dia. A casa tornou-se um símbolo de renovação e união, e a antiga tristeza foi gradualmente substituída por esperança. Isadora, com Tiago ao seu lado, sentia que finalmente havia completado o ciclo de sua vida. O passado, com todas as suas sombras, finalmente havia sido deixado para trás. Ela não era mais prisioneira daquelas lembranças dolorosas. Ela havia dado uma segunda chance a todos. Mas o mais importante, ela mesma se deu a chance de seguir em frente, de viver plenamente, de amar sem o peso do ontem. Esta história provou que o amor, a dignidade e o perdão podem reescrever o destino mais cruel. Se a jornada de superação de Isadora e Tiago tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo para espalharmos esta mensagem de esperança. Compartilhe o conto com quem precisa de motivação e fé hoje. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde as próximas histórias emocionantes de vida e recomeço. Juntos, transformamos histórias em lições de vida.